Hello there, my name is Marcelo Dutra and I'm your teacher. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa série Wave Online English, essa série que promete ao final desse mês de abril ter providenciado, entregue para você esse conhecimento linguístico que é falar inglês. Lembrando que nós estamos realizando um vídeo por dia dentro desse mês de abril, mas que nós fecharemos esse mês com 5 aulas exclusivas. Essas aulas serão entregues para você começando no dia 25 e depois 26, 27, 28 e 29, ou seja, 5 dias diretos, consecutivos, em lives exclusivas para aquelas pessoas que acessarem o link que estará disponível aqui para você em algum lugar desse vídeo, e assim que você possa participar dessa live e adquirir esse comportamento, fechando aí com chave de ouro todo esse mês de abril, onde eu, Marcelo Dutra, tenho entregue para você vídeos diários com esse comportamento, tá? Bom, então vamos lá. A informação de hoje diz respeito a Restaurant Conversation. Suponhamos que você vá até um restaurante. Eu sei, nós não estamos vivendo momentos momentos nos quais nós estamos indo a restaurantes, né, atualmente. Eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas esse vídeo está sendo gravado hoje em meio à quarentena, devido ao coronavírus que estamos vivendo, uma quarentena aí a nível mundial. Mas isso tudo vai passar, eu sei que vai passar. Nós temos aí, para olharmos para o futuro e entendermos o futuro, basta olharmos para o passado, entendendo o passado, e se a gente olhar para a história humana, nós enxergaremos que, assim como outras epidemias ou pandemias aconteceram no passado, assim como vivemos outras crises no passado, essa é mais uma, e sim, nós seres humanos temos uma capacidade incrível de adaptação e isso vai passar. Voltar ao normal, nós sabemos que não voltará. Será um novo normal após a crise, mas tudo vai passar, tá? Como diz o filósofo Pantarei, tudo passa. Bom, voltando aqui ao nosso vídeo de hoje, quando tudo isso passar, é possível que você queira ir até um restaurante dentro das suas viagens. Se você gosta de ir para fora do país. E às vezes as pessoas fazem isso e não sabem efetuar seus pedidos em um restaurante. Nós não vamos tratar aqui hoje exclusivamente sobre sobre vocabulários de comida, por exemplo, mas o que eu quero lhe dar uma noção, e o foco especificamente aqui está em entender como funciona o restaurante nos Estados Unidos, por exemplo, que é uma base aí, pois muitos brasileiros viajam para o exterior e quando fazem isso para países de língua inglesa vão para os Estados Unidos. E por eu ter sido criado nos Estados Unidos, minha família ainda morar lá e ter esse contato direto, para mim é mais fácil falar sobre a cultura norte-americana. E como que isso funciona lá e o que você pode fazer em uma situação como essa, quando você estiver diante de um garçom nos Estados Unidos dentro de um restaurante. Então vamos falar da minha experiência. Enquanto eu morei nos Estados Unidos, durante um tempo eu fui garçom em restaurantes. E eu trabalhei como um garçom. E garçom em inglês nós chamamos de waiter. E aí essa palavra me remete à palavra wait, que significa esperar. E eu lembro-me bem de estar esperando os clientes chegarem até o restaurante, sentarem nas mesas, nós garçons, irmos entregar o menu, né, o menu, que a gente chama em inglês, para essas pessoas, e aí a gente sai de cena e deixa a pessoa escolher. Não é assim que funciona quando a gente vai num restaurante? Então, eu lembro que eu estava em pé junto com os meus colegas, que também garçons, ou garçonetes, e a gente estava conversando e eu falei assim, você sabe por quê? Claro que eu falei em inglês, né? Mas eu disse, você sabe por quê que nós somos chamados de waiters em inglês, né? Então eu perguntei para eles, do you know why we're called waiters? E aí eles olharam e falaram, não, why? Aí eu falei assim, porque a gente tem que esperar, we have to wait, because we have to wait. E aí se você entender a palavra wait, que significa esperar em inglês, e entender que esse prefixo ER no final das palavras, como acontece com o teacher. Nós temos o verbo teach, que é ensinar, e teacher vira professor, né? Nós temos engine, que é
motor, e aí temos engineer, que é engenheiro, por causa do ER novamente. Isso acontece muito em inglês, né? Esse prefixo ER tratando-se de profissões. Então eu disse para eles, nós somos garçons, ou melhor dizendo, nós somos waiters because we have to wait, porque nós temos que esperar. E aí eles riram. Então repare que é uma piada que faz total sentido em inglês, e em português fica sem nexo algum, porque garçom não tem nada a ver a palavra garçom com a palavra esperar, não é mesmo? Mas em inglês faz muito sentido. E é verdade, quando nós chegamos em um restaurante, a gente, né, é levado até a mesa, às vezes, dependendo do restaurante. Esse que eu trabalhava era um restaurante italiano, e ele era muito tradicional, então nós tínhamos o que nós chamamos em inglês de host, para quando é um homem, e hostess, quando é uma mulher, que são os anfitriões, são as pessoas que o levam até a mesa, te recebem na porta e levam você até a mesa. Nós tínhamos um host, especificamente lá nesse restaurante. Ele era italiano mesmo, nascido na Itália, mas morava nos Estados Unidos há muitos anos, e ele era o dono do restaurante, ele que recebia as pessoas que chegavam no restaurante. Olha que interessante. E aí ele chegava, as pessoas chegavam e ele levava essas pessoas até a mesa. E aí as pessoas sentavam na mesa, e aí era o trabalho do garçom chegar próximo e entregar o menu. Então a gente entregava o menu, obviamente que a gente falava, olá, boa noite, tudo bem, como vai? E aqui está o menu. Então em inglês nós dizemos isso da seguinte forma: hello, how are you? Or how's it going? Or good evening, seja lá qual for o cumprimento que você escolher. Here is the menu. Entregavam o menu para as pessoas. E aí a gente dizia uma frase que era padrão, que a gente ia se ausentar por um tempinho quando o cliente estivesse pronto, para que ele pudesse chamar, que a gente chegaria rapidamente. Então, when you're ready to order, geralmente essa é a frase que a gente usa, né? When you're ready to order, just give me a hello. E aí a gente sai de cena, e aí a pessoa fica lá vendo o menu e tal, e a gente fica aguardando, literalmente, waiting, esperando para que a pessoa possa fazer o pedido dela. Agora, falando em fazer o pedido, e esse inclusive é o título do nosso vídeo, eu gostaria de chamar a sua atenção para isso. Recentemente eu estava em uma aula e a minha aluna me perguntou isso, né? Marcelo, como é que eu falo fazer um pedido em inglês no restaurante? Eu falei assim, então, isso é muito interessante, porque em português nós fazemos pedidos, mas em inglês nós ordenamos as coisas. Eu sei que pode parecer um pouco rude, um pouco pesado, mas não é. Em inglês isso é super natural. A gente chama isso de place and order, que é fazer uma ordem, ok? E a palavra place, ela tem vários significados. Um deles é lugar e o outro é efetuar, na verdade, efetuar um pedido, ou fazer uma ordem, ou efetuar uma ordem, tá ok? Então, place and order. E aí, quando a pessoa levantava o dedo, nós, garçons, chegávamos até a mesa, ou eu, no meu caso, especificamente, e falava assim, are you ready to place an order? Are you ready to place an order? Eu estou perguntando se ela está pronta, se essas pessoas estão prontas para efetuarem os seus pedidos. E aí, a partir daí, ela efetuando o pedido delas, eu anotava, obviamente, conferia com essa pessoa tudo o que foi pedido, e depois eu saía de cena novamente. Restaurantes nos Estados Unidos, tradicionais, digamos assim, eles são restaurantes nos quais você tem uma ordem, digamos assim, para as coisas acontecerem. Geralmente as saladas são separadas do alimento principal e elas são entregues primeiramente. Então você traz a salada para a mesa, assim que a pessoa efetua, antes dela iniciar a sua comida, digamos assim, ela recebe a salada, depois ela pode partir para um appetizer, o appetizer pode ser entendido como um aperitivo aqui, mas tem um outro sentido em inglês. Appetizer é aquilo que você come antes da comida em si, só para forrar o estômago, digamos. E depois é que você vem com o main dish, que é o prato principal. E aí você traz o prato principal e por último você fecha com desserts, que é a sobremesa. Mas dependendo do pedido que foi feito, existe um padrão também muito comum nos Estados Unidos, que é água e pão não se cobra.
não é cobrado, água e pão não é cobrado. Isso é gratuito. Então você traz para a mesa uma jarra de água ou copos de água, geralmente uma jarra de água com 2 copos, e você traz também uma bandeja com pão para essa pessoa, para essas pessoas ou essa pessoa. E aí, como eu trabalhava num restaurante italiano, nós temos um molho chamado marinara, que é uma palavra em italiano, né, marinara, só que em inglês a gente pronuncia marinara. E aí a pessoa geralmente pedia isso, oh, can I have some marinara sauce? Que é o molho, sauce. Can I have some marinara sauce? E a gente trazia também uma vasilhinha com marinara sauce. Então era muito comum a pessoa pegar essas fatias de pão, que ele vem fatiado, e colocar o marinara sauce em cima e comer. Há uns anos atrás eu tive um outro aluno que, quando eu expliquei isso para ele, a ficha caiu naquela hora. Quando ele me contando, né? Quando eu falei isso para ele, na hora que eu expliquei isso para ele, isso que você está acabando de ouvir aqui agora, essa pessoa, esse aluno meu, disse assim: ah, então foi isso! Ah, então é por isso! Aí eu falei, por isso o quê, cara? E ele me disse, né? Não, é porque quando eu me casei, a nossa lua de mel, minha e da minha esposa, foi nos Estados Unidos. E a gente foi pro restaurante e a gente estava morrendo de fome. E aí quando a gente chegou no restaurante, a gente não falava inglês. E a pessoa, o garçom, né, trouxe pra gente água e trouxe pão. E a gente comeu a água e o pão e a gente ficou assim, satisfeitíssimo. E aí viramos pro garçom, ele estava falando um monte, eu não estava entendendo nada, e viramos pro garçom e eu disse assim, quanto? How much? How much? How much? E o garçom, por isso? Nada. Porque é gratuito mesmo, é cortesia. E aí ele entendeu nada, né? Nada, nada, fazendo assim os gestos, e o garçom disse, não, nada. E ele virou e falou, oh, thank you very much. Thank you. Levantou e foi embora. E ele disse que o garçom ficou olhando com uma cara, mas muita raiva, muito bravo com ele. Mas ele não entendeu, ele percebeu, poxa, se é de graça, a gente está satisfeito, vamos embora para casa. E eles foram embora para casa, não comeram mais nada. E anos e anos e anos e anos, quando eu falei com ele, o filho dele já tinha mais de 8 anos de idade. Só para você ter noção. Então, mais de 10 anos depois, no mínimo, caiu a ficha, ele conseguiu entender o motivo do garçom ter ficado com raiva dele naquela época, olha só. Por isso é tão importante você entender, aprender esses pontos culturais, esses detalhes que fazem parte de um determinado país, de um determinado lugar, porque isso pode fazer com que a sua estadia nesse lugar seja muito mais bem aproveitada, digamos assim, né? Agora, um outro ponto em questão aqui que eu gostaria de levantar é que nos Estados Unidos, todos os restaurantes, todos os garçons, eles recebem 20% de desconto. Aliás, de gorjeta. Em inglês nós chamamos isso de tip, T-I-P, tip. E não é somente nos restaurantes, isso é uma regra cultural americana que onde você vá, você comprou uma determinada coisa, você vai dar 20% de desconto, de gorjeta. Desculpa, mais uma vez, de gorjeta, tip, 20% tip. E aí se você, por exemplo, vamos supor que você pegou um táxi em Nova York. Você vai pagar o valor do táxi mais 20% de gorjeta. Se você pediu um delivery na sua casa e a pessoa lhe trouxe o valor da pizza, digamos assim, foi $50, você vai dar $50 mais 20% de gorjeta. E assim sucessivamente para todo e qualquer serviço. Que seja um engraxate, você vai pagar o serviço do engraxate mais 20% de gorjeta, tá bom? E no restaurante não é diferente. Então se você vai num restaurante e come, sei lá, $200, você vai deixar 220 para trás, porque 20% é de gorjeta para aquele garçom. E, via de regra, é assim que os garçons nos Estados Unidos ganham dinheiro. Porque, eu não sei se você sabe, mas nos Estados Unidos as pessoas recebem por hora trabalhada. Não tem salário. É muito incomum você ter empregos que possuem salários fixos. Geralmente são horas trabalhadas. E aí o garçom, ele geralmente recebe, pelo menos
Na minha época, R$ 3,50 a hora. Isso é muito pouco, levando em consideração que se você trabalhar no McDonald's, você vai receber cerca de $10 a hora. Isso é muito pouco. Mas por que é tão pouco? Porque nós recebemos quando nós recebemos as gorjetas. E as gorjetas, elas representam boa parte do salário. Aliás, o serviço de garçom nos Estados Unidos, se você deseja levantar uma grana rápido, é um excelente trabalho. Você pode faturar 500, 600, 700, $1.000 em um dia de trabalho. Isso aí, um dia de trabalho correspondendo a 5, 6 horas de trabalho, dependendo do restaurante no qual você trabalha. Como eu trabalhava num restaurante italiano, e os preços dos vinhos, por exemplo, eram caríssimos, se você paga $10.000 num vinho, 20% é meu. Então é possível fazer muito dinheiro como garçom trabalhando nos Estados Unidos, tá ok? Para isso você, obviamente, precisa de conhecimento linguístico. E aí, falando na gorjeta, o ponto aqui que eu quero levantar é, se você está satisfeito com o trabalho que lhe foi prestado, 20% é entregue. Mas se o serviço foi muito ruim e você não se agradou daquilo que foi entregue a você naquele restaurante, e acontece, infelizmente, a cultura americana diz que você deixa uma moeda de 1 centavo em cima da mesa. Eu sei que aqui no Brasil as moedas de 1 centavo simplesmente desapareceram, né? A gente vai no supermercado, compra e dá 15,57, na verdade você paga 15,60, porque os 3 centavos você não vê. Nos Estados Unidos as moedas de 1 centavo, chamadas de penny, elas possuem nome, as moedas possuem nome nos Estados Unidos, e depois eu vou gravar um vídeo especial para você falando sobre isso, tá? E essa moeda, esse penny, deve servir como representação de que o serviço foi uma porcaria. Coloca uma moeda em cima da mesa e vai embora. Isso representa, e qualquer indivíduo, qualquer pessoa americana, digamos assim, que conviva dentro dessa cultura, sabe a representação disso. Então ele olha para aquilo e fala, poxa, eu como garçom realizei um péssimo trabalho para essa mesa. Basicamente é assim que funciona. Tá bom? Bom, espero que esse vídeo tenha sido bom para você, proveitoso para você, que tenha feito efeito positivo na sua vida de alguma forma. E se isso é uma verdade, por favor, curta, comente e compartilhe. Vamos ajudar o maior número de pessoas a ter esse conhecimento linguístico, que é tão bom e tão proveitoso. Lembrando a você, mais uma vez, de se inscrever na nossa live no dia 25, participando através do link que está aparecendo em algum lugar desse vídeo ou na descrição desse vídeo, para que assim você possa fazer parte desse grupo seleto de pessoas que estarão comigo diretamente nessas 5 aulas exclusivas, tá bom? Bom, então por hoje é só, nos vemos amanhã mais uma vez em mais um vídeo da série Wave Online English. Um forte abraço and take care, bye bye!